Bom, pessoal, então vamos continuando os nossos estudos. Vamos ver o gráfico de uma função. Para nós esboçarmos o gráfico de uma função, nós temos que seguir alguns passos, né? Primeiro, encontrar as raízes da equação. Uma vez encontradas as raízes, nós vamos ver o crescimento barra decrescimento. É claro que decrescimento. Esse aqui então equivale a nós encontrar os pontos críticos. São vários os pontos críticos, né? Uma vez que foi isso, né? Então seria estudar os máximos e mínimos de uma função. Também temos que ver a concavidade. E de posse de tudo isso, então, fazer o esboço do gráfico. Ok, então, pessoal? Então, o roteiro encontra as raízes, veja os pontos críticos, vê se esses pontos críticos, se é de máximo ou de mínimo. Ao ver se é de máximo ou de mínimo, nós já estamos determinando quando a função é crescente e quando é decrescente. Vamos ver a concavidade, se a concavidade vai estar voltada para cima ou para baixo, e aí nós já temos condição de fazer o esboço do gráfico. Beleza? Então vamos fazer 2 esboços de gráfico para a gente ficar craque nisso aí e que venha a prova. Então primeiro vamos então esboçar o gráfico dessa função aqui, f de x é igual a x ao cubo menos 9x. Porque não adianta querer pegar função muito complicada, porque o sistema nós estamos só estudando, né? O que importa é a gente ter a rotina, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ver quais são as raízes. Bom, como é a equação do terceiro grau, já sabemos que vai ter 3 raízes, né? Então, basta pegar a função e igualar a zero. Resolvendo isso aí, nós achamos as 3 raízes. Vamos colocar o x em evidência. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Menos 9x por x dá 9. Isso aqui é igual a zero. Ora, mas que xzinho sem vergonha que eu fiz aqui, né? Mas vale a intenção, né? Então, ou x é igual a zero, já que é um produto, né? Isso aqui é um produto, ó. Ou x é igual a zero, ou x quadrado menos 9 igual a zero. Bom, x igual a zero, então isso aqui já é uma raiz. Aqui nós vamos pegar então que x quadrado menos 9 é igual a zero. Então x quadrado é igual a 9. E, consequentemente, o x que interessa para nós vai ser mais ou menos raiz de 9. Então, x é igual, raiz de 9 é 3, né? E x é igual menos raiz de 9, que é menos 3. Pronto, ó. Já sabemos que essa função
ela corta o eixo do x, ou seja, o y, que é o f de x, e y é a mesma coisa. Então o y nesses pontos é igual a zero, o y do gráfico cartesiano. Bom, deixa eu apagar a lousa. O próximo passo, então, é ver crescimento, decrescimento, os pontos críticos. Para achar os pontos críticos, nós vamos derivar essa função f' de x. Para derivar, como a derivada vai entrar em tudo na nossa vida, até o fim do curso. Então aqui vai dar 3x ao quadrado menos 9. Essa aí é a derivada. Então, os pontos críticos nós vamos igualar a f' de x igual a zero. Então, seria 3x quadrado menos 9 igual a zero. E aqui dando sequência, 3x quadrado é igual a 9. X quadrado é 9 dividido por 3, que dá 3. Portanto, o x é igual a mais ou menos 3. Mais 3 e menos 3. Esses são os pontos críticos. Bom, na verdade, raiz de 3, né? Mais ou menos raiz de 3. Então, nós vamos fazer aqui um estudo dos sinais. Vamos colocar esses pontos aqui, o menos raiz de 3 e raiz de 3. E aí nós vamos fazer o estudo do sinal. A função é 3x ao quadrado. Então, ela é positiva. Entre as raízes tem sinal contrário ao de A. E fora das raízes é o mesmo de A. Fora das raízes, mesmo de A. Perfeito? Então, onde o f' de x for positivo, nós vamos falar que a função é crescente. Crescente. E onde ela é crescente, ela é positivo, vai lá no intervalo de menos infinito até menos raiz de 3 e de aberto em raiz de 3 até infinito. Aberto também, mais infinito. E f', onde f' de x for negativa, a função é decrescente. Então a função é decrescente onde que vai no intervalo de menos raiz de 3 até raiz de 3. Então nós já fizemos o estudo dos pontos críticos. Já sabemos onde a função é crescente e onde é decrescente. Dando na sequência agora, naquele roteiro nosso, nós temos que saber se esses pontos é de máximo ou de mínimo, tá? Eu vou apagar a lousa e nós já vamos continuar. Então, agora nós vamos fazer aqueles pontos de máximo e de mínimo. Nós queremos saber se eles são pontos de máximo, os pontos críticos que nós encontramos. Então, nós tínhamos encontrado a primeira derivada da função, deu 3x ao quadrado menos 9.
Então nós temos para achar se é máximo ou mínimo, vamos fazer a derivada segunda. Derivada segunda é 6x. E vamos ver os valores nos pontos, tá? Vamos anotar aqui, é bom vocês anotar no caderno para ficar bem anotadinho. Valores nos pontos. Aqui os pontos que nós encontramos, pontos críticos. Então, quanto que dá a F duas linhas? Um dos pontos era menos raiz de 3, né? Vamos substituir aqui. 6x, o x é menos raiz de 3, então vai dar menos 6 raiz de 3. Então esse ponto aqui, né, nós podemos falar assim, portanto, f duas linhas de x é negativa. Ora, se é negativo, né, menos 6 raiz de 3, então esse ponto menos raiz de 3 é ponto de máximo. É ponto de máximo. O outro ponto crítico que nós encontramos, f duas linhas de raiz de 3, então vai dar 6x, né? 6 raiz de 3. Portanto, a derivada segunda de x deu positivo. Ora, se deu positivo, então esse ponto é de mínimo. Portanto, raiz de 3 é ponto de mínimo. Ok, pessoal? Então nós já temos as raízes, já temos o ponto de máximo e ponto de mínimo. E agora a gente tem que ver a concavidade, né? Se a concavidade vai estar voltado para cima ou para baixo, aí já podemos esboçar o gráfico. Então vamos ver a concavidade. Bom, então nós vamos ter que ver a concavidade. Então lembrando que a nossa derivada segunda, f duas linhas de x, era 6x, né? 6x. Então, como aí o domínio são todos os reais, né? Nós só temos que ver que vai ter x que é positivo. Quando x for positivo, o f duas linhas, a derivada segunda de x, que é igual a 6x, né? Ela será positiva. Ora, se é positiva, a concavidade vai estar para cima. Ok? A concavidade vai estar para cima. Se o x, que é um número real, for negativo, como a derivada segunda é igual a 6x, vai dar um número negativo, né? Então ela será negativa. Ora, então para quando x for negativo, a concavidade vai estar para baixo. Pronto, olha, já temos raízes. Sabemos onde a função é crescente, onde ela é decrescente. Sabemos os pontos de máximos e o ponto de mínimo. Sabemos onde, para que x a concavidade vai estar para cima ou para baixo. Então só falta fazer o esboço do gráfico. Lembrando para todos que toda função tem concavidade. Ou para cima ou para baixo, né? Então, por mais diferente que seja a função, ela tem uma concavidade. Se não tiver uma concavidade, é uma reta. Tá? Então vou apagar a lousa e vamos fazer o esboço do gráfico. O esboço da função, vamos traçar aqui um plano cartesiano. É claro, por ser um esboço
vai de qualquer jeito, né? O que importa é a ideia. Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Então revejam aí nos apontamentos, né? Partindo do princípio que vocês estão vendo o vídeo, e como tudo matemática, a gente tem que estar anotando, né? Nós chegamos em 3 raízes. Aqui nós temos o 0. A outra raiz era o menos 3. Menos 3. E a outra raiz era 3. Então nós já sabemos que a função vai cortar o eixo do x nesses pontos. Então nós vimos também onde vai ser crescente ou decrescente. E nós achamos um ponto raiz de 3. Raiz de 3 vai dar vai quase 2, né? 1,8, que aqui meio, mais ou menos aqui, ó. Raiz de 3, e aqui assim, menos raiz de 3. Esses são pontos que são de máximo ou de mínimo. Aí, para nós sabermos quanto que a função vale no ponto, lembrando que a função dada, vamos pôr ela aqui, f de x é igual a x ao cubo menos 9x. Não faça confusão, porque a gente encontra a derivada primeira, a derivada segunda, mas nós estamos esboçando o gráfico da função, né? Então, quanto que vale o raiz de 3, a f de raiz de 3? Encontrar só um, que o outro é negativo. Então é raiz de 3 ao cubo menos 9 raiz de 3. Então esse f de raiz de 3, vamos passar isso para decimal para a gente ter uma ideia, né? Raiz de 3 ao cubo, mais ou menos, né, em termos para arredondar aí para o gráfico, é 5,2. E aqui, eu estou vendo que eu estou fazendo. Então, ó, como eu fiz para menos raiz de 3, para não ficar inventando, eu vou pôr menos raiz de 3 aqui, certo? F de menos raiz de 3. Então é menos raiz de 3. Eu não sei por que raio aparece esse negocinho aí. Menos raiz de 3. Como aqui é menos raiz de 3, então aqui fica mais, né? Mais. Então aqui é menos raiz de 3, é menos aqui. E a conta que eu fiz, então, raiz 9 raiz de 3 dá aproximadamente 15,6. Então, a f de menos raiz de 3, encontrei 10,4. Aproximadamente, né? Então, digamos aqui está o 10, está um pouco fora de proporção, né? Mas então nós temos aqui, ó, raiz de 3. Esse aqui é o ponto de máximo, né? Que quando foi f duas linhas de menos raiz de 3, a função deu negativa. Então é ponto de máximo. A derivada segunda deu negativa, né? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos ter um ponto aqui, né? Vamos 10, qualquer coisa. E aqui nós temos o outro ponto. Então já deu para ter uma ideia, está meio distorcido, né? Porque se de 0 até 3 é tudo aquele pedacinho, no x, no y ela tinha que estar lá em cima, de 0 até 10, né? Mas é só para nós termos de ideia. Então a função ela vem, ela corta o eixo x aqui no 3, que é uma raiz, né?
passa lá, quando chega em menos raiz de 3, ela passa a ser decrescente, corta no zero, vem, né? Chega aqui a um ponto de mínimo e sobe, tá? Esse aí é o jeitão. Mas para ficar um negócio legalzinho, eu vou apagar a luz e vou colar essa mesma função, o gráfico feito por um aplicativo. Então, esse aí é o gráfico feito, né? Então, vocês estão vendo que ela cresce até esse ponto aqui, né? Que nós vimos que é... Cadê o ponto? Ah, a caneta não funciona nele. Ele passa por menos raiz de 3, vai subindo até 10 de qualquer coisinha, que é aquele 6 raiz de 3, né? Menos 6 raiz de 3. Ah, não, 6 raiz de 3 é o ponto de máximo. Aí ela desce, ela chega no zero, continua descendo, até chegar em x igual raiz de 3, no ponto menos 10 e alguma coisinha, sobe, passa pelo raiz de 3, ou pelo 3 e continua, tá? A concavidade para x menor que zero, até de menos infinito ali, a hora que chega até zero, então pode ver que a concavidade está voltada para baixo. O zero é um ponto de inflexão. A partir do zero, a concavidade passa a ser para cima. Mas ela continua decrescendo até chegar no ponto x igual raiz de 3, que é o y vale 10 e alguma coisa, menos 6 raiz de 3. E aí ela volta a subir e corta o eixo do x. Ok, pessoal? Então, ó, mãos à obra, hein? Bons estudos. E ó, depois de todo esse esforço, hein? Anota, quinta-feira tem que ser quanto? 10. Até eu tava pensando em ver um negócio que agora a gente tem que deixar um pouco essas só derivadas e vamos ver polinômio de Taylor e depois vamos ver aquelas integrais que tem um monte de cor. Mas nós temos até quinta-feira, né? Amanhã ainda é domingo. Até a próxima.